Clara, não rezes por mim, estou condenada. Nós hoje vamos ouvir Nosso Senhor e o profeta Isaías nos falando a respeito da consequência de nossos atos. Todo e qualquer ato nosso tem uma consequência. Santa Teresa chegou a ver um lugar dela no inferno se ela tivesse cometido um pecado de vaidade. Ela ficou assustadíssima e ela, espanhola, virou-se para Nosso Senhor e disse: mas Senhor, uma vaidade, eu sempre ouvi dizer que neste caso em concreto é uma falta leve, e isso dá inferno. E aí Nosso Senhor disse: minha filha, é que com este pecado de vaidade cometido viriam outras tentações que não resistiria, e outras, e este seria o lugar seu no inferno por causa das consequências que um pecado de vaidade poderia ter na sua alma. Ela levou um susto. Assim são os atos nossos na vida espiritual. Há gente, às vezes, inconsciente, irresponsável, que diz: não, se eu tiver esta falta, eu vou e me confesso. Ninguém sabe qual é a consequência de um ato praticado quando não devia. Ninguém sabe até onde pode nos levar certos atos de irresponsabilidade. Eu me lembro de muitos anos atrás, na década de 50 ainda, ter parado nas minhas mãos, eu acho que ainda circula por aí, um famoso escrito chamado Carta do Além. Vejo muita gente movendo a cabeça, Carta do Além. É uma carta que começa é escrita por uma condenada no inferno, e terá isto sua realidade ou não. O que é certo é que vem uma série de documentos teológicos comprovando que todas as afirmações que são colocadas ali dentro são verdadeiras, são verazes, têm fundamento. E ela começa a carta dizendo: Clara, não rezes por mim, porque Clara era amiga dela e estava rezando por ela porque tinha morrido e estava querendo rezar pela salvação dela. Clara, não rezes por mim. E essa carta é muito interessante porque mostra a radicalidade de Deus na condenação ao inferno. O inferno é algo muito, muito sério, e o juízo de Deus ali se transparece nessa carta de uma forma impressionante. Clara, não rezes por mim, estou condenada. E ela, pelo que me ficou na lembrança, que se relaciona com a liturgia de hoje, não vou contar a carta inteira, porque a carta inteira daria uma reunião de quase 2 ou 3 horas, porque ela comporta muitas considerações a respeito de aspectos mais variados da vida, do progresso da vida espiritual e das consequências também, segundo a liturgia de hoje. Mas ela diz que no casamento dos pais, já começou por aí, porque no casamento dos pais, algumas gotas de água benta caíram sobre o pai, sobre a mãe, que foram suficientes para ela ser instruída na doutrina católica. Mas que já o fato de ter havido uma união conjugal, não lá inteiramente rígida em matéria de amor à perfeição, em matéria de amor à santidade, quer dizer, o pai não tinha a intenção de santificar a mãe não tinha a intenção de santificar o pai, já começou aí a história dela em sua ida para o inferno. Quer dizer, ela está no inferno, e ela diz que tudo começou já no casamento do pai e da mãe. E ela, às tantas, diz: Deus toma muito mais a sério a sua lei, e a sua moral e a sua determinação do que esses padres da face da terra. E, portanto, eu não quero fazer parte desses padres, e eu hoje vou seguir a liturgia tal qual ela me indica aqui nas suas palavras, porque eu não quero também depois
ser julgado de uma forma radical por Deus, a ponto de me cobrar aquilo que eu deveria ter dito e não disse. Então eu vou dizer. E nós mesmos vamos nos julgar, porque nós teremos aí o senso inteiramente posto dentro de nós, nós vamos nos julgar. Ora, nós muitas vezes procedemos como pessoas loucas. Lembram-se das virgens prudentes, das virgens loucas. As prudentes tinham azeite e estavam com suas lamparinas acesas. É a lâmpada acesa que está indicada na liturgia de hoje para ir ao encontro do Senhor que vem. É preciso correr ao encontro dele, mas é correr com lâmpada acesa. Lâmpada apagada é a lâmpada dos loucos. E a lâmpada apagada é daquele que se julga inteiramente desligado de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus leva a sua vida lá, no alto. Ele não vai se interessar por essa vida aqui na terra. Aqui cada um tem que se defender como pode, de modo que eu vou praticar tal ação, eu vou ter tal pensamento, vou ter tal desejo, vou ter tal capricho, eu toco a minha vida porque Deus não vai ler, não é verdade. Deus está acompanhando meus atos, meus gestos, minhas atitudes, meus pensamentos, meu desejo, constantemente. E às vezes é um só pecado mortal que leva uma pessoa para o inferno. Não me lembro mais que santo, não sei se é a própria Santa Teresa, que viu uma criança de 5 anos no inferno, com 5 anos de idade. Por quê? Porque tinha cometido um pecado mortal, e por um pecado mortal tinha parado no inferno. Lúcifer e os seus sequazes cometeram um pecado só. Verdade que são anjos, mas enfim, um pecado só. Por esse pecado foram lançados todos no inferno. Então, a nossa vida tem consequências sérias pelos atos que nós praticamos. Advento é época de mudanças de rumo, de mudança de mentalidade. Será que eu estou no rumo certo? Ou eu tenho aquelas relativizações? Não, essa concessão eu posso fazer, aquela ali também, francamente, eu ser perfeito, eu sou um tal pífio, sou tão miserável que não dá para ser perfeito. Então, essa perfeição, mas aquela, e depois esse deslize aqui, quanto eu estou vigilante. Estou vigilante, eu estou consciente do caminho que eu estou tomando. Eu estou indo para o céu ou estou indo para o inferno? Porque de duas uma, não há um terceiro. Não há um patamar onde eu fico sentado na escada e tomando fôlego para ver depois se eu subo ou desço. Quem sentou, desceu. Sentou-se e desceu. E eu estou, a quantas estou eu nesse caminho para a salvação eterna? E depois nem a santidade, é a salvação. Eu estou preocupado com a minha salvação, a salvação de minha alma. Eu estou tomando os cuidados que eu devo tomar para evitar que minha alma vá para o inferno. Ou eu estou cada vez mais relativizando. Lembrem-se que o homem, quando começa a relativizar, ainda no começo é tempo, mas depois ele relativiza de tal forma que ele deforma, ele destroça a consciência dele, ele destroça os instintos interiores de arrependimentos e de sustos e de solavancos, e ele vai se acostumando com o pecado. E quando ele ficar córneo dentro do pecado, ele vai criar uma teoria para poder viver tranquilo, ele vai criar uma teoria que justifica o estado dele. E vai, portanto, racionalizar o estado dele. Eu não estarei num estado de racionalização na minha vida espiritual. Esse é o dia, essa é a liturgia que me obriga a fazer um exame de consciência para saber para onde é que eu estou caminhando. E aproveitar para fazer uma boa confissão e mudar de vida, mudar de rumo, mudar de mentalidade. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.